Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre histórias que retratam o tema culpa. Nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês algumas histórias que particularmente eu adoro, porque são livros excepcionais, que trabalham a temática culpa e de maneiras bem diferentes. Alguns deles falam sobre a culpa individual que as pessoas podem sentir por se sentirem responsáveis por alguma coisa que ocasionaram por conta de alguma atitude, e outros desses livros falam de uma maneira mais geral, mais global, como nós podemos nos sentir culpados como indivíduos devido a alguns conceitos morais, sociais e até culturais. Então esses livros são incríveis e levantam realmente questões muito importantes para serem discutidas, e eu acho que vocês já devem ter me visto comentando pelo menos de alguns deles aqui no canal, então eu quero muito compartilhar com vocês porque eles são muito especiais pra mim. Quem não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos, ativa também as notificações lá naquele sininho, porque aí vocês vão ser notificados toda vez que eu publicar um vídeo novo, e me segue lá no Instagram também, que eu tô sempre compartilhando as minhas leituras por lá. Vamos então começar com um livro que eu li pela Tag Inéditos, né, saiu nessa edição aqui, e esse eu já comentei várias vezes aqui no canal, porque é um livro que eu recomendo muito, de uma autora italiana contemporânea, que é a Donatella di Pietrantonio. Eu acho que ele ficou com o nome A Devolvida na publicação fora da Tag, né, eu não lembro agora qual é a editora, mas a da Tag ficou como A Retornada. E esse é um livro que vai falar sobre essa temática de culpa, porque aqui a gente tem uma criança que foi adotada por uma outra família, uma família completamente diferente da dela, assim, em todos os sentidos, até mesmo por ser também muito abastada, e ela viveu uma vida de luxos, uma vida de confortos, totalmente diferente da família biológica dela. E quando ela é obrigada a voltar para essa família biológica, aí é que acontece esse choque, tanto cultural quanto, assim, emocional, porque a protagonista não tem sentimentos reais, relação nenhuma com essa família. E ela vai passar, então, a ter que conhecer e conviver com essas pessoas por algo que acontece aqui na história. E se eu falar pra vocês exatamente o que causou a culpa na história aqui, eu talvez esteja dando um spoiler, então eu não vou falar sobre isso com vocês, mas essa temática é muito forte aqui, tanto dentro da família que adotou a protagonista, quanto na família que deu ela pra adoção, sabe? Então as duas famílias se sentem culpadas por coisas que elas fizeram com relação à vida dessa criança. Então, assim, é um livro muito emocionante. Apesar de ser curtinho, ele traz muitas coisas pra discussão, realmente dá pra ficar falando dessa história e pensando nela, assim, por muito tempo. Eu fiquei bem presa à história, mesmo depois de ter terminado, e é um livro muito gostoso de ler, então indico muito pra vocês. Um outro livro que eu li também por conta da Tag Inéditos, que eu recebi aqui já faz bastante tempo, é o Fique Comigo, da Yobami Adebayo. Esse aqui, eu não lembro qual foi a editora que publicou, acho que HarperCollins, não lembro agora, mas também já tem numa edição fora da Tag, né? E esse aqui também vai falar muito sobre essa questão de culpa, porque a gente tem aqui uma protagonista que se sente muito culpada por não conseguir gerar filhos. Ela não consegue engravidar do marido, ela fica por muitos anos tentando engravidar e tentando, assim, de todas as maneiras possíveis, sabe? Fazer rituais, correr atrás de coisas, assim, comer coisas específicas, sabe? Tudo que as pessoas falam pra ela que vai funcionar pra ela engravidar, ela tenta. E nada dá certo. Então, durante a história, a gente vai viver muito essa aflição e esse sentimento de culpa da protagonista, até que algo muito bizarro acontece na história e que só no final do livro é que a protagonista vai se dar conta do que aconteceu. E é um livro de autora nigeriana, tem uma escrita muito gostosa, assim, realmente traz muito da cultura também da Nigéria, porque aqui o marido dessa protagonista, ele tem como, inclusive, ter outras esposas, né? Ele pode tomar outras esposas, segunda, terceira esposa, enfim, para ter filhos pra ele, e na história ele vai tentar também assumir uma segunda esposa para que dê filhos pra ele. Então a gente entra também nessa temática muito específica, cultural, que é muito rica nesse livro, que dá pra gente realmente se sentir no local e conhecer um pouco mais dessa cultura, né? Então é um livro sensacional, sei lá, um dos melhores do ano que eu li. Eu não lembro mais se foi ano passado, ano retrasado, mas assim, realmente é uma leitura sensacional. Agora, um livro que eu li pro Clube Nuvem, acho que foi em fevereiro desse ano, foi A Letra Escarlate, que é um baita clássico da literatura norte-americana, e esse aqui realmente foi um livro que não chegou a virar um favorito, assim, mas que também levantou muitas questões pra discussão. Foi um livro que trouxe muito pro Clube Nuvem, né? A gente conseguiu absorver muito da história, discutir muito, debater, e é uma leitura, assim, muito importante no cenário da literatura, assim, universal, né, mundial. E esse livro vai falar, assim, absolutamente sobre culpa, né? Essa é a temática do livro. Porque aqui a gente tem uma protagonista que é adúltera, que é Esther, ou Hester, né? Hester Prynne. E ela fica grávida, então, na cidadezinha de Salem, sendo que o marido dela ainda está
está, se eu não me engano, na Inglaterra, assim, ela tá há 2 anos nessa cidade, aguardando o marido chegar lá, e de repente ela aparece grávida. Então, na cidade, por questões morais, religiosas e etc, né, a cidade era, assim, realmente colonizada por puritanos, ela é uma criminosa, assim, né, ela seria condenada, então, por adultério até a morte. Mas, como ela tá grávida, ela vai ter uma filha, então eles realmente dão outro castigo pra ela, que é usar um A em vermelho na roupa, assim, pro resto da vida, como sinal do seu adultério, né, do seu pecado. E essa mulher carrega essa culpa, esse pecado nas costas, assim, a história inteira, pro resto da sua vida. E é um livro que basicamente vai falar sobre isso, mas é lógico que tem o mistério de quem é o pai da criança, já que ela engravidou assim do nada, e ela não fala por nada quem é esse pai, então tem esse mistério que vai se desvendando ao longo da história. Eu acho que eu já falei muito da história, mas esse livro é exatamente sobre isso, sobre o sentimento de culpa. Agora um livro que tem até o nome Culpa na capa, que é o Até que a Culpa Nos Separe, da Liane Moriarty. Vocês sabem que eu amo esta autora, não é mesmo? Esse livro aqui talvez tenha sido o que eu menos gostei dela até hoje, mas ainda assim ele teve passagens aqui que eu até chorei, sabe? Que eu fiquei até emocionada. Eu acho que a gente só vai entender realmente o peso das coisas, né, das atitudes das pessoas pro final do livro, assim. E é um livro que vai falar justamente sobre culpa, porque aqui a gente tem um casal que tá vivendo uma situação, assim, muito terrível, muito drástica. Algo muito ruim aconteceu, não vou falar exatamente o que é, mas algo muito ruim aconteceu que fez com que o relacionamento deles tivesse essa ruptura, sabe? Quebrasse, assim, de vez, ao ponto de os dois estarem se sentindo muito culpados pelo que aconteceu e não conseguirem nem conviver, sabe? Não conseguirem mais, assim, continuar juntos e não só juntos, mas, assim, encarar um ao outro, né? Então tem muito esse sentimento de culpa o livro todo e a gente só vai entender o porquê dessa culpa e o que aconteceu mais pro final. É sensacional. Um outro livro que eu li mais recentemente, que também trabalha essa questão da culpa, mas de uma maneira mais sutil, é O Recursão, do Blake Crouch. Aqui a gente tem viagem no tempo, as pessoas tentando manipular as memórias e voltar ao passado. Tem toda uma questão de ficção científica muito instigante. E eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês conferirem, porque eu fiz vídeo completo sobre esse livro. Assista que o vídeo tá maravilhoso também. Então, esse livro ele vai falar sobre culpa de uma maneira mais indireta, assim. Tem uma personagem aqui da história que se sente extremamente culpada por algo que ela mesma criou, uma invenção, algo que ela tinha intenções boas, sabe? Só que realmente acabou sendo distorcido completamente no meio da história e ocasionando algo terrível. Então ela se sente o tempo inteiro culpada, responsável e quer voltar pra tentar consertar aquilo que ela, né, toma como própria responsabilidade. Então é um livro maravilhoso, de ficção científica, com um ritmo super acelerado, bem de thriller, assim, de perseguição, investigação, sabe? É muito gostoso, eu indico muito pra vocês. E por último, um outro livro que eu li por causa da tag Inéditos, que é o Todas as Cores do Céu, da Amita Tracy. Esse aqui vai contar uma história que se passa na Índia e que tem muita coisa pesada rolando ali com relação a sequestro de pessoas, de crianças, prostituição, coisas assim que realmente dão um nó na garganta quando você tá lendo. Acima de tudo, ele também vai trabalhar a questão da culpa por conta de uma personagem específica que, por conta de uma atitude dela, assim, ainda criança, sabe? Algo muito ruim aconteceu com uma outra criança, que é a protagonista da história também, né? A gente tem aqui duas meninas que são as protagonistas. A vida das duas, assim, mudou completamente por causa disso, desse fato. E essa criança, ela se sente extremamente culpada por conta dessa atitude que ela tomou, que mudou a vida das duas. E ao longo do livro, a gente vai vendo essa protagonista tentando se redimir, tentando consertar e reverter aquilo que ela fez. Então, é uma história, assim, muito, muito emocionante. Ela vai realmente até as últimas consequências pra tentar reverter aquilo que ela fez, que ela sente que foi culpa dela, apesar de ela ter sido uma criança quando ela fez aquilo. E realmente, assim, lendo o livro, você fica com muita pena de tudo que acontece com as duas personagens, né? Então, assim, é um livro espetacular, eu super indico pra vocês, é uma leitura muito fluida, apesar de ser bem, assim, emocionante, triste, sei lá, é de partir o coração, sabe? Mas é um livro que eu indico muito pra vocês, eu amei essa história. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado das indicações nesse vídeo. Quem tiver mais dicas de livros que falem sobre culpa, deixa aqui nos comentários, porque eu gosto muito de pegar as dicas de vocês, e essa é uma temática que tá muito ligada, assim, a relacionamentos, a natureza humana, sentimentos, e eu gosto muito de ler livros que tenham a ver com isso. Então se você tiver dicas, deixa aqui nos comentários pra mim. Se você gostou desse vídeo também, deixa o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito a divulgação do canal. Vejo vocês em um próximo vídeo, um beijo e até lá. Tchau, tchau!